Olá, meus queridos irmãos, eu espero que todos estejam bem. Eu quero compartilhar um pouquinho neste vídeo a respeito do nosso chamado, quando nós somos chamados por Deus e temos o privilégio de sermos ministros da palavra. Eu quero compartilhar com você 5 dicas que eu gostaria de ter aprendido no início da minha caminhada, no início do meu ministério. Eu já ministro a palavra de Deus há 12 anos e por isso neste vídeo eu quero compartilhar com você um pouquinho de algumas experiências que eu tive e que essas dicas eu tenho certeza que vai te ajudar e facilitar a sua caminhada como um pregador do Evangelho. Se você deseja começar a pregar ou já prega há algum tempo, eu tenho certeza que essas dicas vão servir e te edificar na fé. Neste vídeo nós iremos tratar um pouquinho sobre o chamado, sobre o conhecimento e também sobre o nosso desenvolvimento no ministério, tá bom? Se ainda você não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever. Nós temos dicas para pregadores, esboço de pregação, estudos bíblicos e temos sempre procurado colocar uma palavra do dia para abençoar a tua vida e fortalecer você na sua caminhada. Mas vamos lá. Primeira dica: você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu não estou falando a respeito da parte teórica, mas realmente conhecer ela de forma espiritual, como a palavra de Deus é. O fundamento de todo pregador é o conhecimento profundo das Escrituras. É ir além do superficial, ir além daqueles esforços mínimos que muitas vezes nós estamos ali apenas pesquisando, procurando para montar um esboço de pregação rápido, como se isso já bastasse. A base do nosso ministério precisa ser o conhecimento profundo das Escrituras. E nós desenvolvemos isso através de uma leitura diária. E não apenas quando nós vamos preparar um esboço de pregação ou quando nós sabemos que vamos ter uma oportunidade. Não é isso. Precisamos ter uma leitura diária, fazer planos de leitura anual para que nós possamos, sim, a cada dia mais nos aproximar do Senhor e nos aprofundar no conhecimento. Porque devemos crescer na graça, mas também devemos crescer no conhecimento da palavra de Deus. A segunda dica que eu tenho para falar é a respeito da nossa vida espiritual. Oração e conhecimento caminham juntos. Qual que é muitas vezes o problema de nós como pregadores? Muitas vezes nós apenas oramos e não estudamos a palavra, e tem um outro extremo, que só estuda e se torna teórico, mas não tem a graça, não tem o poder e não tem a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então é necessário que haja um equilíbrio entre oração e palavra. Os dois caminham junto. A oração, ela gera poder para que nós possamos transmitir o conhecimento que nós aprendemos. O conhecimento profundo, sem a graça de Deus, muitas vezes vai acabar dificultando o entendimento das pessoas que estão nos ouvindo. Mas quando nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida, e isso só é alcançado através de oração, através de jejum, de intimidade com Deus, isso muda, porque aquele conhecimento profundo, ele é aplicado à vida das pessoas, e as pessoas são transformadas, porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e poderosa. Além disso, o Evangelho não é apenas palavras persuasivas de conhecimento humano, mas é o poder de Deus revelado. A palavra de Deus revela o poder, e quando nós deixamos de orar, nós deixamos que muitas vezes a parte física fale mais alto do que a espiritual. E aqui um ponto de atenção é que a oração, ela não deve fazer parte apenas de quando nós estamos orando para preparar, saber qual é o texto, o tema que nós vamos ministrar. Mas a oração, ela é fundamental para que possa, em todas as etapas da nossa pregação, seja para fazer a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, todas as etapas do nosso ministério, todas as etapas no momento que nós estamos estudando e preparando a mensagem, a oração precisa fazer parte da nossa vida, para que a palavra seja ministrada com poder e com a graça de Deus. Por isso, um ponto importante é cuidado com os extremos. O extremo de só orar sem adquirir conhecimento e o outro extremo de só adquirir conhecimento sem orar. Precisamos de equilíbrio para que nós possamos fazer a vontade de Deus.
Terceira dica: dependa de Deus e não das suas habilidades. Você pode ter todos os cursos necessários, todos os cursos de teologia, homilética, hermenêutica, exegese, você pode ter tudo, e isso é bênção de Deus. Mas a partir do momento que você confia nas suas habilidades, você perde a sua dependência de Deus. E isso é perigoso, porque nós nos tornamos técnicos e não espirituais. Técnicas são importantes, mas a unção e a direção do Espírito Santo é o que mudam vidas. O que transforma vidas é a ação do Espírito de Deus através da palavra que nós estamos ministrando. Por isso, toma cuidado. É muito bom ter cursos, é muito bom estudar teologia. Eu sou professor de teologia, eu amo estudar sobre isso, mas nós não podemos jamais perder a dependência de Deus. As nossas habilidades não podem substituir o poder de Deus em nossa vida. Por isso Jesus disse em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Quarta dica, aqui onde muitas vezes muitos pregadores acabam errando, porque à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos também aprendendo palavras novas. E quando o pregador ele é iniciante ou ele tem um pouco do seu ego um pouquinho inflado ainda, ele quer mostrar de alguma forma que ele conhece, que ele sabe palavras difíceis, que ele sabe falar uma linguagem um pouco mais técnica, mas isso nem sempre é bom. Há momentos que nós precisamos ser técnicos, como numa aula de teologia, como numa EBD, que precisamos trabalhar temas e assuntos difíceis, mas quando estamos pregando a palavra de Deus, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam o Evangelho. O Evangelho ele é puro e ele é simples, então não há por que nós dificultarmos o entendimento das pessoas. É possível ser profundo nas mensagens utilizando palavras simples. É o que Jesus fazia, as parábolas, ele pegava coisas do dia a dia, comparava e faziam com que as pessoas que estavam ouvindo tivessem desejo de ouvi-lo e terem suas vidas transformadas. Por isso é importante que, além de ser simples, nós devemos aplicar em todo momento o texto a quem está ouvindo, porque senão nós nos tornamos contadores de história, e a pessoa que está nos ouvindo pode pensar assim, tá bom, mas o que isso significa para mim? Aconteceu lá no passado, aconteceu com pessoas que está escrito na Bíblia, mas como isso pode transformar a minha vida hoje? Então é através da aplicação que nós conseguimos atrair a atenção das pessoas para serem transformadas pelo poder de Deus. Então as pessoas precisam entender que toda mensagem que nós estamos falando não é um conto de história, mas sim são uma mensagem para elas de Deus, que vão transformar a vida delas e que ao colocarem em prática, elas verão tudo à sua volta ser mudado e transformado para a glória de Deus. Vamos então para a nossa quinta e última dica. Lembrando que se ainda você não é inscrito, se inscreva e curta aqui o vídeo se caso você tenha gostado, porque assim você vai ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Quinta e última dica, essa eu vejo que é uma das mais importantes. Seja autêntico, seja você mesmo. Não precisa imitar ninguém, você não precisa imitar outros pregadores para que as portas se abram. Você precisa entender que Deus te chamou para que você seja você mesmo. Ele te deu um timbre de voz, Ele te deu uma forma de você estudar a palavra de Deus que é diferente de todas as outras pessoas. Deus trabalha na sua multiforme graça. Ele não depende de nós. A maneira que nós ministramos é a maneira que Ele nos chamou. Tem pessoas que são mais voltadas para mestres, uma palavra mais de ensino. Outras já são pregadores mais avivalistas, mais puxada para o evangelismo. Cada um de nós temos uma maneira e Deus irá nos usar da maneira que Ele lhe apraz, porque nós não precisamos imitar outras pessoas, porque quando nós imitamos outras pessoas, nós abrimos mão do que Deus tem para nós. Então seja autêntico, não tente te forçar um estilo que não é seu. Você precisa ser natural. Igual eu mesmo, no meu caso, eu não consigo pregar gritando. Porque se eu começar a pregar gritando, eu não tenho voz. Dá 5 minutos, minha voz some, a garganta começa a doer, a minha voz simplesmente para, ela fica rouca. Porque não foi assim que Deus me chamou. Cada um de nós temos a multiforme graça de Deus sobre a nossa vida. E o ponto mais importante, que além de ser autêntico, pregue com o seu coração. Aplique o seu coração, pregue com sinceridade,
crendo que aquilo que você está dizendo vai transformar vidas, porque pode ser, meus irmãos, que as pessoas simplesmente elas vão ouvir a palavra e vão endurecer o coração, mas tem o outro lado da história, que se uma pessoa ela ouvir a palavra, ela crer naquilo que você está dizendo, a Bíblia diz que é melhor ganhar uma alma do que o mundo inteiro. Então não se preocupe com imitar os pregadores e nem com a quantidade de pessoas que você está ministrando. Seja fiel, seja autêntico. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Compartilhe com um amigo.